O fígado, pessoal, é um órgão extremamente importante no processo de desintoxicação, né? Tudo quanto é molécula que não faz parte do nosso organismo, né? Moléculas tóxicas, elas podem ser degradadas pelo fígado. Então, a grande maioria delas sofrem algum processo de degradação lá. O etanol é um exemplo desse. Então, lá no fígado, o etanol é convertido a acetaldeído. E esse acetaldeído pode, inclusive, virar um composto que é utilizado para abastecer as células do cérebro na ausência de glicose. Então, na bioquímica, a gente estuda que as células nervosas e as células, principalmente nervosas do cérebro, elas utilizam glicose para produzir energia. Elas não utilizam gordura, né? Então, não adianta estudar, pensar, que você não vai queimar gordura, porque ela utiliza glicose. Mas em condições, por exemplo, de altos níveis de etanol, normalmente quem ingere bebida alcoólica não come. Então, os níveis de glicose eles baixam muito. Para o cérebro não ficar desassistido de molécula para produzir energia, ele utiliza uma molécula que é resultante do metabolismo de gordura ou do próprio etanol, que é o acetaldeído. Só que essa reação que ocorre aqui no fígado, ela só ocorre com o acoplamento dessa outra reação aqui. Para que o etanol vire acetaldeído, o fumarato tem que virar succinato. Esse tipo de reação com essa setinha aqui, mostrada em cima da seta principal, é um típico exemplo de reações de oxirredução. Tá? Então, como que eu resolvo esse exercício? Eu preciso de ir na minha tabela de oxirredução e consultar lá a minha tabela. Então, vou voltar aqui nos slides anteriores e vou ver aqui, que eu tenho fumarato mais 2H+, mais 2 elétrons, formando succinato, com potencial de redução de mais 0,031. E tenho acetaldeído mais 2H+, mais 2 elétrons, formando etanol, com potencial de redução de menos 0,197. Então, entre o fumarato e o acetaldeído, quem que sofre redução? Quem tem maior potencial de redução? O acetaldeído ou o fumarato? O potencial de redução do acetaldeído é negativo. O potencial de redução do fumarato é positivo. Então, é o fumarato. O fumarato é que sofre redução. Então, eu vou pegar essa equação aqui, e vou repetir ela aqui. Fumarato mais 2H+, mais 2 elétrons, formando succinato 2-, com energia de 0,031. Bom, se o fumarato ele sofre
Se o fumarato sofre redução, quem que vai ser oxidado, então? Quem vai sofrer oxidação? O etanol. Então, eu vou vir aqui na reação, ó, e vou ver. O etanol sofrer oxidação, a reação tem que acontecer nesse sentido aqui, ó. Então, a reação ela tem que ser do seguinte tipo. Etanol formando acetaldeído mais 2H mais 2 elétrons. Ó, etanol formando acetaldeído mais 2H mais 2 elétrons. Se o sentido foi invertido, o meu E aqui de redução passa a ser E de oxidação. Então, ele fica mais 0,197. Então, os dois potenciais agora passam a ser positivos. Como que fica a reação? Então, ó, esse H+ aqui, ó, eu posso sumir com ele, porque ele está no produto, no reagente, e também está no produto. Então, esse H+ corta com esse H+. Esse 2 elétrons corta com esses 2 elétrons. Então, a reação ela fica da seguinte forma. Fumarato 2- mais etanol formando acetaldeído mais succinato 2-. E qual que vai ser o meu E final aqui? A soma dos dois. 0,031 mais 0,197. 0,228. Então, olha que interessante aqui, ó. A reação de desintoxicação do etanol gera energia, né? Gera acetaldeído, que é combustível para o cérebro. Então, beber álcool é bom demais, né? É por isso que quando se ingere o álcool, nos primeiros momentos, você tem uma sensação de saciedade. A saciedade, você não quer se alimentar porque o processo de desintoxicação gera energia. E essa energia gerada é acompanhada de geração de uma molécula que pode ser utilizada no lugar da glicose, né? É verdade. O problema é que esse subproduto acetaldeído, ele pode formar outras substâncias
que aí promove alterações fisiológicas, né? A chamada ressaca. Então, no processo de desintoxicação, essas reações ocorrem segundo esse acoplamento. Sim ou não, pessoal? Tudo bem com a composição aqui da reação? Bom, se estiver ok, montem para mim a reação desse exercício aqui, então. Em condições de baixo níveis de oxigênio, condições de anaerobiose, as células musculares produzem energia por via glicolítica e recuperam o NAD por redução do NADH, por fermentação lática e oxidação do piruvato. Em aerobiose, com níveis de O2 normais, o piruvato segue para o interior da mitocôndria e inicia-se o ciclo de Krebs. As 7 moléculas de NADH produzidas por molécula de piruvato reduz o oxigênio e libera energia por formação de ATP. Considerando apenas as semi-reações abaixo, responde: equacione as semi-reações anódicas, catódicas e a reação global para anaerobiose e aerobiose. Calcule o ΔE para os dois processos e discuta a relação energética encontrada na anaerobiose e na aerobiose. Quem sugere aqui como que eu posso fazer isso? A primeira coisa é identificar as reações. Me ajudem aqui. Na anaerobiose, eu tenho oxigênio? Sim ou não, pessoal? Condições anaeróbicas. Tenho oxigênio? Não tenho oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio na anaerobiose, eu não vou usar essa reação aqui de redução do oxigênio ou de oxidação da água. Só vou usar essas duas aqui de baixo da tabela. Ele fala aqui, ó, que no músculo em anaerobiose, o NAD ele é recuperado, o NAD+. Recuperado da redução do NADH. Então, na anaerobiose, o NADH sofre redução para NAD+. Sim ou não? Professor, eu não estou entendendo nada dessa questão. Então, vamos lá, olha só. Aqui. Vamos voltar aqui. Eu tenho essas semi-reações aqui, ó. Essas semi-reações são de oxidação ou de redução? Hein, pessoal? Redução. São reações de redução. Se são reações de redução, qual dessas substâncias aqui tem maior potencial de redução? Qual delas? NADH. Das 3, qual delas tem maior potencial de redução? A primeira. A primeira. Porque ela é positiva. E dessas outras duas aqui, quem tem maior potencial de redução? Acredito que seja a segunda. Segunda, piruvato. Então o exercício estava errado aqui.
Não era redução do NAD, era oxidação. E era redução do piruvato. Então, vamos voltar no enunciado correto aqui. O que ele está me dizendo aqui no enunciado é que, na presença de oxigênio, o organismo promove a produção de energia utilizando o oxigênio. Na ausência de oxigênio, o organismo produz energia de uma outra forma, sem oxigênio. Na ausência de oxigênio em anaerobiose, ele está me dizendo que o NAD+, ele é recuperado pela oxidação do NADH. Então, o NADH vai sofrer oxidação. E o piruvato vai sofrer redução. O piruvato vai reduzir, gerando lactato. Tá? Então, eu vou associar essas duas reações aqui. O NADH vai sofrer oxidação e o piruvato vai sofrer redução. Então, como que eu vou montar isso? O piruvato eu mantenho a reação dele. Porque entre o piruvato e o NADH, o piruvato é que sofre redução. E o ΔE dele, ou melhor, o E de formação dele, vai ser menos 0,185. Mas para o piruvato formar lactato, o NADH, ele tem que sofrer oxidação. Ele tem que formar NAD+, mais H+, mais 2 elétrons. Se eu somar essas reações, como que elas ficam? Ora, esse H+ está no reagente. Esse H+ está no produto. Então, eu posso cortar ele. Mas em cima tem 2 H+, embaixo só tem 1. Eu vou cortar um só e vou manter um, então. Pode ser? Ou não? Não sei. Pode. Eu tinha 2 laranjas, tirei uma, fica uma. Então, se tiver repetindo em quantidades diferentes, eu posso retirar a menor quantidade. Então, esse aqui some e esse aqui diminui a quantidade desse aqui, que é uma. Então, sobra um. Os elétrons são iguais, então eu vou cortar os elétrons. Os elétrons, pessoal, tem que ser sempre iguais, tá? Se ele não tiver igual, eu tenho que multiplicar as reações para os elétrons ficarem iguais. Então, vamos lá. Os elétrons somem e eu somo com o NADH. Então, piruvato mais H+, mais NADH, forma quem? Lactato, mais quem? Mais NAD+. Qual que é o E de formação dessa equação aqui? Mais 0,32. Isso, mais 0,32. Muito bem.
Se eu estou somando, então, essas duas reações, quanto que vai ser o meu ΔE aqui? 0,32 menos 1,85. Isso dá quanto? 0,135. 0,135. Ô, professor, Positivo? isso, positivo. Se tivesse que multiplicar os dois elétrons, também iria multiplicar o ΔE? Potencial Ou o valor é tabelado? de redução, ele é tabelado. Então não pode mexer com ele. Não mexe com ele. Aí eu só iria mexer na reação toda. Só na reação. Só nas quantidades. Tá? Ele é diferente da quantidade de energia. Por exemplo, a entalpia. Na entalpia, eu multiplico. Mas aqui não. Ah, beleza, então. Tá? Então, vamos lá. O ΔE, então, de 0,135. ΔE positivo. É uma reação espontânea. Vocês estudaram lá na fisiologia? Na histologia? Já fizeram histologia? Ou na biologia celular? Vocês já viram a formação de lactato e fadiga muscular? Já ouviram essa expressão? Quando a gente está fazendo um esforço físico intenso e falta oxigênio, o organismo, para recuperar o NAD, para continuar produzindo energia pela via glicolítica, ele transforma piruvato em lactato no músculo. Esse lactato acumula no músculo, fazendo com que o músculo passe a doer depois do exercício. Então, a dor muscular que a gente sente é por acúmulo de lactato. É o tal do ácido lático? Do ácido lático. Então, quando ele está na forma de lactato ligado ao H+, a gente fala ácido lático. Quando ele tiver com um sinalzinho aqui, ó, lactato negativo, a gente fala lactato, que é a forma iônica do ácido lático. Mas é a mesma coisa. Assim como o piruvato e o ácido pirúvico. É a mesma coisa. Tá? Bom, então, a semi-reação anódica e catódica, a reação global para a anaerobiose, está feita aqui. Ó. Isso aqui é para a anaerobiose. Na ausência de oxigênio. Como que eu faço agora na presença de oxigênio? Na presença de oxigênio, vamos voltar lá no texto. Na presença de oxigênio, níveis de oxigênio normais, o que acontece, então, é que o piruvato segue por interior da mitocôndria e forma NADH. Esse NADH, produzido pelo ciclo de Krebs da cadeia da decomposição do piruvato, o NADH reduz o O2. Então, se o oxigênio ele é reduzido, o NADH ele é oxidado. Então, aqui eu não vou usar o piruvato para lactato, eu só vou usar as duas primeiras reações. E o texto está me dizendo que o oxigênio sofre redução. Então, se o oxigênio sofre redução, eu vou só repetir a reação. Professor, O2, oi. rapidinho. Na anterior que o senhor acabou de apagar, os dois elétrons o senhor cortou também, né? Na mesma forma que cortou um H. Sim. Tá, era só isso mesmo. Aqui? Isso, os dois elétrons que tinha nas duas reações.
Eles cortam, porque eles estão em posições contrárias. Aham. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então, olha só. Na presença de oxigênio, o NADH sofre oxidação e o oxigênio sofre redução. Então, o NAD ele promove a redução do oxigênio. Se vocês lembrarem lá da cadeia transportadora de elétrons, o NAD ele fornece o elétron para os citocromos que ficam na membrana interna da mitocôndria. E aí esses elétrons eles são transportados na cadeia transportadora de elétrons até o oxigênio, para o oxigênio ser reduzido à água. Tá? E aí lá a ATP sintase gera energia a partir desse fluxo de elétrons. Então, o O2, ele soma com 2H+, mais 2 elétrons, e forma a molécula de H2O. Qual que é o potencial de redução do oxigênio? Está lá, ó, 0,816. Positivo. Sim ou não, pessoal? Então, a primeira reação é a reação de redução do oxigênio, que é essa aqui, eu repeti. E lá no exercício está falando que o NAD, então, reduz o O2. Se o NAD reduz o O2, o NADH sofre oxidação. Então, o NADH é que vai liberar esses 2 elétrons para que o oxigênio forme a água. Se eu somar essas duas reações, eu vou ter o que, então? Meio de O2 mais NADH, corta um H+, com um H+ aqui, sobra um H+, mais H+, os elétrons vão ser totalmente cortados, vai formar quem? NAD+, mais H2O. E o ΔE vai ser igual a quanto? A soma disso aqui. 6, 3, 11. Então, em condições de aerobiose, eu tenho um ΔE de mais 1,136 volts. Em anaerobiose, eu tenho um ΔE de mais 0,135. Em aerobiose, o ΔE é quase 10 vezes maior do que em anaerobiose. Isso é extremamente importante para discutir processos metabólicos. Os micro-organismos que promovem o crescimento em anaerobiose, eles crescem mais lentamente do que os organismos que crescem em aerobiose. As células produzem muito mais energia na presença do oxigênio do que na ausência de oxigênio. Isso está demonstrado fisicoquimicamente, pelo princípio eletrolítico, os processos de oxirredução. Então, se vocês, por exemplo, tiverem na disciplina de microbiologia, ou tiverem num laboratório de microbiologia, estiverem estudando, por exemplo, um micro-organismo anaeróbico, estiverem fazendo um meio de cultura lá, e no meio de cultura estiver crescendo micro-organismo anaeróbico, e no outro meio de cultura estiver crescendo micro-organismo aeróbio, 2, 3 dias de crescimento, você já vai ver o crescimento aeróbio.
No anaeróbico, às vezes, você vai demorar 4, 5 dias para observar o crescimento dele. Porque ele cresce de forma lenta, porque ele produz energia em quantidades menores do que os micro-organismos aeróbicos. Tá? Isso tem várias implicações fisiológicas, como nós acabamos de discutir agora no músculo produzindo lactato, microbiológicas, discutindo questões ligadas a crescimento de micro-organismos, ambientais, quando a gente fala de sistemas de tratamento biológico de esgoto, utilizando micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos, e por aí vai embora. O que eu preciso saber? Que todas as reações de oxirredução acontecem com uma substância ou uma espécie química sofrendo redução e a outra sofrendo oxidação. Quem vai sofrer redução é aquela que tem maior potencial de redução. Quem vai sofrer oxidação é aquela que tem menor potencial de oxidação. Todos os exemplos que nós vimos aqui foi de potencial padrão de redução. É o que é mais comum aparecer nas tabelas. São tabelas de potencial padrão de redução. Mas pode ter exercícios que apresentem para você o potencial padrão de oxidação. Então, prestem muita atenção na tabela quando for interpretar a tabela. Se é padrão de redução ou de oxidação. Porque dependendo do tipo de tabela apresentada ou de tabela consultada, você pode ter uma resposta contrária, tá? Do que é a resposta real. Sim ou não, pessoal? Bom, toda essa discussão ela é extremamente importante para os processos metabólicos, principalmente de produção de energia. Mas na área farmacêutica, esses processos eles têm interesses especiais nas moléculas antioxidantes, tá? Nas moléculas que vão neutralizar a ação dos oxidantes sobre a matéria orgânica. Então, quando a gente faz a ingestão ou uso de substâncias antioxidantes, é porque a gente quer evitar a oxidação da nossa matéria orgânica. E aí, então, esse agente oxidante é que irá sofrer o processo de oxidação. Ele que irá sofrer, então, redução a partir de uma molécula oxidativa. O nosso metabolismo aeróbio, ele é muito mais energético do que o metabolismo anaeróbico. Só que isso tem um custo para a célula. O custo é que a célula, ao utilizar o oxigênio ele é altamente oxidante. Olha aqui na tabela aqui, ó. O maior potencial de oxidação dentre todas essas moléculas aqui, ó, é do oxigênio. Então, se o oxigênio encontra qualquer outra dessas moléculas aqui, ó, ela promove a oxidação dessas moléculas. No organismo, essa oxidação, ela precisa acontecer de forma acoplada, para que a energia gerada dessa oxirredução seja absorvida pelo ADP mais P e formar o ATP. Se essa reação ela ocorre sem o devido acoplamento, essa energia ela é liberada, e essa energia liberada, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa energia liberada pode ser utilizada para aumentar a entropia do sistema, para aumentar a desordem do sistema. E aí, se a célula ela utiliza a energia para manter as atividades
metabólicas organizadas, se eu tenho energia fazendo o contrário, isso gera um colapso na célula. Tá? Então, os processos oxidativos são extremamente agressivos para as células, para as matérias orgânicas. Por isso a importância das substâncias antioxidantes. Sim ou não, pessoal? Bom, essa aula aqui ela tem mais 3 minutinhos antes que ela acabe. Vamos dar um intervalo de 15 minutos, que aí eu vou voltar com um assunto diferente. Vou falar um pouquinho sobre propriedades coligativas com vocês. Podemos retornar 8h25? Pode ser 8h30. Tá Redondo aí, professor. Tá bom. Aí, 8h30 mesmo. 8h30, então a gente volta. Tá bom? Beleza. Valeu.